Estou aguardando aqui, olha lá. Você está sendo gravado, beleza, vamos nessa. Bom, gente, eu já estou aqui com um arquivo aberto, um arquivo HTML aberto, e aqui a gente pode usar Notepad++, Visual, o VS Code, tem gente que gosta de um outro editor. Nossa, na hora que eu fui falar o nome dele, sumiu da minha mente. Peraí que já vem, já vem. E aí, a ideia de construção, ela já vai se assemelhar a muita coisa que nós fizemos com relação a CSS. Não os códigos CSS, mas a ideia de nós termos um arquivo externo que vai estar linkado com o nosso arquivo HTML, e esse arquivo externo ele vai ter código JavaScript. Mas a gente vai começar devagarzinho. Bom, primeiro, o que é JavaScript? É uma linguagem de programação de script. Como assim? Os códigos serão executados sequencialmente numa linha, como por exemplo, o HTML, quando ele é executado, ele vem sendo, o navegador, ele vem lendo linha por linha e executando. Então essa é a mesma ideia de um script. E existe uma característica, deixa eu pegar aqui eu nem preparei a imagem, deveria ter preparado a imagem, mas eu faço aqui rapidinho, no Paint, uma ilustração. Para a gente poder exemplificar. Então imagine que você usuário, você está aqui na sua casa, no seu celular, e você está conectado, de alguma maneira, você está conectado à internet. De tal forma que, então esse símbolozinho aqui significa que eu estou à distância, de tal forma que você vai lá no seu navegador, coloca uma URL, por exemplo, https://, vou pegar aqui um abc.com.br, não importa o nome, .com.br. Como é que vai funcionar? Isso eu me lembro que nós falamos com vocês bem no começo do ano, né? Quando nós estávamos lá na sala ainda. Então, como é que vai funcionar isso? Eu não estou falando do ponto de vista do desenvolvedor, eu estou falando do ponto de vista do usuário. Então, o seu computador, utilizando um navegador, ele vai fazer uma solicitação, num computador que vai se chamar servidor. Servidor de hospedagem. Aí a pessoa que desenvolveu o portal, ou as pessoas, quando eu falar pessoa, né, é a equipe, o grupo todo lá, que desenvolveu o portal, a página e o site, eles já disponibilizaram aqui um conjunto de arquivos que nós vamos acessar por meio desse www.abc, desse http://abc.com.br. Bom, então quando eu venho no navegador e coloco essa URL, o navegador você que está conectado à internet, via navegador, faz uma solicitação, ele chega direto lá no servidor onde os arquivos estão armazenados e ele os traz. Por meio da internet, aqui eu vou rotacionar, deixa eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer, lá, ele os traz. Então, a gente tem uma solicitação, tem um retorno ou uma resposta. Bom, o que é, eu vou colocar de uma maneira bem simplificada assim, quais são os retornos, quais são as respostas possíveis? Dentro do momento que nós estamos de estudos, o que vai ser transferido aqui para a gente, porque na verdade é um download, né? Concorda que se eu estou trazendo isso para o meu computador, isso é um download, é um conjunto de arquivos. Nós vamos ter arquivos do tipo HTML, arquivos do tipo CSS, nós podemos ter imagens, que mais que a gente pode ter num portal, numa página, num site? A gente pode ter vídeos e etc e tal.
tá? O importante a se entender aqui é que esse conjunto de arquivos que nós vamos fazer o download, eles são armazenados, ainda que temporariamente, numa pasta temporária no nosso computador, e quem vai ser o responsável pela interpretação desses códigos todos, HTML, CSS, e hoje aqui eu poderia ter colocado, né, JavaScript, vai ser o navegador. Vai ser o navegador. Então, o Chrome, o Firefox, o Edge, né? Ou um outro navegador qualquer. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro. Olha, eu, usuário, sob o ponto de vista do usuário, via navegador, eu coloco uma URL. Conectado à internet, eu faço uma solicitação e tudo aquilo que principalmente o Cristiano explicou para a gente no começo do curso, né? A gente chega direto lá no servidor de hospedagem, onde determinado site, determinada página, determinado portal está hospedado, e nós fazemos o download disso para o nosso micro. Quais arquivos são trazidos? São arquivos HTML, CSS, arquivos JavaScript, que a gente vai começar a ver agora, JavaScript, as imagens, os vídeos e assim por diante. Bom, esses arquivos são trazidos para cá, e aí eles são interpretados pelo navegador. Portanto, o navegador ele é capaz de interpretar códigos HTML, o navegador é capaz de interpretar códigos CSS e é capaz de interpretar códigos JavaScript. É por isso que, quando nós estamos aqui, por exemplo, produzindo uma página HTML simples como essa, e nós visualizarmos o conteúdo dessa página no navegador, é que não coloquei nada no Buddy, mas já dá para ver que tem um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é o do title. Ele é o do title. Se a gente colocar alguma coisa aqui, ó, só um exemplo, para não ficar perdido no... Então, deixa eu atualizar. Então, tá aqui, ó, o exemplo. Então, este arquivo que está sendo visualizado aqui no navegador, ele está no meu próprio disco local. Ele está no meu próprio disco local. Então, o navegador, ele consegue executar códigos JavaScript, códigos CSS, HTML, CSS, JavaScript. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque no semestre que vem, hoje a gente vai trabalhar com isso daqui, ó. Começar a trabalhar com isso daqui. Então, nós já estamos com HTML, CSS, hoje começa isso aqui. No semestre que vem, nós vamos começar a trabalhar com uma linguagem de programação para desenvolvimento web que se chama PHP. E uma das características do PHP é que o navegador não consegue executar códigos PHP. Então, lá na minha página, do mesmo jeito que a gente já aprendeu a colocar aqui, ó, o link para o arquivo CSS. Hoje a gente vai aprender a colocar o link para o arquivo JavaScript. No meio desse código todo aqui, muito provavelmente nós vamos colocar códigos PHP. Mas o navegador não consegue interpretar códigos PHP. Então, o que acontece? Quando eu faço uma solicitação, lá no servidor de hospedagens eu vou ter todos os arquivos do meu, eu vou chamar de portal, entre ele arquivos PHP. O servidor, neste caso, antes de simplesmente fazer o download, ele vai converter os nossos arquivos PHP em arquivos HTML. E aí, esse pacote aqui é que vai ser transferido para cá, com os arquivos PHP convertidos para HTML, JavaScript, assim por diante. Tudo isso tem um motivo para poder falar, porque existe o processamento do lado do usuário, e existe o processamento do lado servidor. Então, nesse semestre, o que nós estamos aprendendo? Recursos para
processamento do lado usuário, com a criação de scripts, script HTML, script CSS, script JavaScript. Então, a gente consegue rodar tudo isso aqui no próprio computador, no próprio navegador. No semestre que vem, a gente vai trabalhar com isso, com programação PHP. Ela vai estar embutida nisso tudo. Então, o nosso portal ele vai ter HTML, CSS, JavaScript, PHP, mais as imagens, o vídeo e, se bobear, ainda outros recursos de programação. Esse lado, quando isso é feito, essa conversão, entre aspas, ela é feita aqui no servidor antes de fazer o download para o usuário. Para esse processo, nós dizemos que o processamento é no lado do servidor. Então, a partir de agora, com códigos JavaScript, nós entramos na parte de programação propriamente dita, ou seja, nós vamos criar programas para a web, aplicações para a web, mas que ainda estão sendo processadas no lado usuário, processamento no próprio navegador. No semestre que vem, no segundo módulo, entra isso daqui, entra o processamento no modo do lado servidor. Aí o que nós vamos aprender a fazer no semestre que vem? Transformar, ainda que temporariamente, o nosso computador em um servidor. Então, mesmo sem a gente ter internet, mesmo sem esse daqui, ó, a gente consegue trabalhar com o desenvolvimento, porque eu transformo o meu computador em um servidor de hospedagem. Mas isso é matéria para o semestre que vem. Por enquanto, o que eu gostaria que vocês entendessem e fixassem? Nós estamos fazendo processamento no lado do usuário. Quais são os recursos? JavaScript, mas também os códigos HTML e os códigos CSS. Todos eles são interpretados pelo navegador. Portanto, tá? Deixa eu dar uma perguntadinha aqui. Ficou tudo claro aqui? Tá tudo jóia? Tudo beleza? Alguma pergunta? Mãozinha levantada? Agora nada. Não tá jóia. Qualquer coisa, vocês podem me interromper ou então mandar lá para o Cristiano e ele me chama. Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? Eu vou até fechar. Junto ao meu código, ao meu HTML, eu vou embutir códigos JavaScript. E como é que isso funciona? Por meio de duas tags de abertura e de fechamento. Escrevi errado? Escrevi pitch. Então, eu preciso abrir e fechar. Olha lá. Eu vou colocar assim, porque aí o Notepad++, olha, eu preciso abrir e fechar. Script / script. Aqui dentro, o que tem que ser colocado? Códigos JavaScript. Adianta? Dá para colocar aqui código HTML? Por exemplo, eu sei que eu estou no head, mas eu poderia colocar isso aqui no body. Vou trazer para cá. Posso pegar aqui e colocar, por exemplo, H1, né? Início dos estudos JavaScript. Não vai funcionar. /H1. Isso não vai funcionar, porque como eu estou dentro de um pacote de códigos JavaScript, eu não posso colocar código HTML. Tem como fazer? Tem, mas nós vamos caminhar devagar aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, que nós aprendemos, é isso. JavaScript é uma linguagem de script. O nome JavaScript, ela é executada pelo próprio navegador. O nome JavaScript não tem nada a ver com a linguagem de programação Java que vocês estão aprendendo na segunda-feira. Nada a ver pelo seguinte, tem muito a ver e nada a ver. Ambas, Java e JavaScript, assim como PHP, por exemplo, elas são, vamos chamar de dissidentes de uma linguagem bastante antiga, mas extremamente poderosa, que se chama C. É a linguagem de programação C. Essa linguagem é tão poderosa que dela foram criadas outras linguagens de programação. Então, muito do que a gente faz em Java é semelhante em PHP e é semelhante em JavaScript. Então, elas têm ambas vêm da mesma semente, mas elas germinaram
e criaram características diferentes. PHP tem características semelhantes, mas ela tem as próprias de PHP. Java tem características semelhantes, mas tem as próprias. JavaScript, a mesma coisa. E existem outras linguagens que têm essa mesma, vamos dizer assim, árvore genealógica. Nasceram do C, mas já são uma nova geração, portanto, tem características próprias. E o nome JavaScript? Isso foi uma estratégia de marketing, porque o Java, fazendo tanto sucesso, e ainda faz, que eles pegaram carona e colocaram o nome JavaScript, indicando que era uma linguagem de programação de script e que tinha que dar um nome para ela. E aí eles pegaram carona e criaram o tal do JavaScript. Então tem muita gente que confunde, que não sabe a diferença entre as duas. São duas linguagens de programação que têm origem na mesma linguagem mãe, vamos assim dizer, que é a linguagem C. No entanto, Java é uma linguagem, JavaScript é outra linguagem. Como nós estávamos vendo, eu estou aqui dentro do head, e aqui dentro, entre script e barra script, eu posso colocar somente códigos JavaScript. E a primeira coisa que a gente faz, sempre que a gente vai aprender uma linguagem de programação, é o Hello World. Toda vez que a gente está aprendendo uma linguagem de programação, é o Hello World. Então vamos ver o efeito de um procedimento. E aí eu vou ter que explicar para vocês, não sei se vai dar para falar isso na aula de hoje, mas muito do que vocês estão aprendendo nas aulas de quarta-feira, a gente vai rever aqui. Como já está aprendido, vai ser mais tranquilo, né? Eu acho. Então, o que o alert faz? Vamos executar aqui para ver, que executando é a melhor coisa. Olha o que o alert faz. Hello World. Então, ele apresenta um painel de diálogo com a mensagem, e no caso do Chrome, ela vem no topo da página. Quando eu dou o OK, perceba aqui, ó, que a página está sendo processada, quer dizer, o navegador ele está parado aqui, esperando eu dar o OK para liberar o restante da construção. Como não tem mais nada, ele concluiu, né? Se eu atualizar, ele vai fazer a mesma coisa, ele está esperando, isso daqui é o resultado de um alert, ele está esperando eu dar o OK para liberar o processamento. Foi importante, eu nem tinha pensado, né, a princípio, porque a gente vai estruturando a aula e é difícil pensar no conjunto. Isso daqui, o fato dele estar aqui parado, nos dá a ideia exata do que é um processamento em forma de script. O navegador começou a processar, então ele vem. Nesse momento o navegador está aqui, ó, está parado, esperando que eu dê a resposta, que no caso é clicar no botão OK, e aí ele está parado aqui, né? Ele vai até o final. Se a gente colocar um outro alert aqui embaixo, porque eu posso, tá vendo? Disso a gente já tira que eu posso ter vários blocos JavaScript na mesma página, não tem problema nenhum. Aqui, agora, vou apresentar apenas um exemplo. O Buddy. Tá? Então, vamos ver como é que ele vai reagir, como é que o navegador vai reagir isso daqui. Dei um OK, vou recarregar a página. Então, ele está lá. Ó. Esta página diz Hello World. O script está sendo processado, ele está aguardando eu dar um OK. Agora ele vem, ó. Agora eu vou apresentar o bug. E olha o que está acontecendo aqui. Ele continua aguardando, ele vai ficar parado aqui. Ou seja, a página não acabou de ser carregada. Então isso dá para a gente a noção exata do que é um processamento em forma de script. Ele vem descendo. Aqui eu preciso, eu indiquei que o usuário tem que interagir. De que forma? Clicando no OK. Enquanto não clicar no OK, ele vai ficar parado aqui e a página não acaba de ser carregada. Em função disso que eu acabei de falar, vem um comentário feito pelo Cristiano há 15 dias, quando no Bootstrap tínhamos uma série de instruções JavaScript. E aí, essas instruções ficavam no final da página. Lembram disso, mais ou menos? Né?
Por que que o Cristiano fez o alerta? Falou, por que que as pessoas... É uma boa prática de programação. Ele pode ficar assim, ó. Por que que é uma boa prática de programação colocar o script no final? Porque ele vem construindo, olha lá, ele vem passo a passo, e no fim ele apresenta isso aqui. O Wagner pode colocar o script depois do HTML? Pode, não tem problema nenhum. Desde que eu não queira colocar aqui dentro códigos que fossem apresentados no Buddy. Vamos passo a passo que eu vou explicar para vocês. Então, atualizei a página, ele continua esperando o processamento. Só que nesse momento, o que já foi executado? Chegou aqui. Ele está aqui, ó, aguardando concluir. Deixa eu colocar dessa forma. Aguardando concluir o alert para concluir, terminar, finalizar a execução de todo o script. Portanto, nós podemos entender, assim, a grosso modo, que quando o navegador está apresentando na sua área de trabalho, então, quando o navegador está apresentando na sua área de trabalho o conteúdo HTML, CSS, JavaScript, todas essas são construções que vêm sendo feitas assim, sequencialmente, tá? Então tá lá, ó. Dei o OK, ele concluiu. Aí eu disse para vocês, agora há pouco, que eu poderia colocar, por exemplo, eu vou deixar aqui, vou colocar dentro do Buddy, ó. Vou colocar um script aqui. Um script. Um alert. Foi bom ter colocado aquela letra maiúscula. Ponto e vírgula. Barra script. Fechou. E aqui dentro eu vou colocar um texto. Aqui eu posso colocar, ó, um H1, né? Aqui é um título H1 e mando executar. Então dá uma olhada só no que está acontecendo. Ó. Estou apresentando... aqui não vai dar certo com alert, aqui tem que ser documento. Depois eu já explico para vocês o que é um documento.write. Então, dentro do Buddy, vai ser executado um document.write. Então, a gente já tem um segundo recurso aqui, JavaScript. E o que ele vai ecoar no corpo? No corpo, vai faltar um barra H1. No corpo, por que no corpo? No Buddy. Ele vai ecoar exatamente isso daqui, ó. Portanto, ele vai colocar, o navegador vai colocar, aqui é um título H1 dentro de tags H1. Vamos ver se o que eu estou fazendo aqui vai dar certo. Então, carreguei, e olha o que ele colocou, na formatação do H1. Tá? Entenderam? Então, por isso que esse código aqui eu pude colocar fora, mas quando eu coloquei esse daqui, tive que colocar dentro do Buddy. Tá? E devagarzinho eu vou explicar para vocês o que o documento.write faz e o que o alert faz. Bom, o alert a gente já sabe, né? É aquela mensagem. O que eu quis colocar para vocês é só isso, que a gente pode embutir HTML dentro do CSS. Vamos ver como é que esse código aqui funciona num outro navegador. Nós já vimos que no Chrome, o resultado do alert é apresentado no topo. Vamos dar uma olhada num outro navegador aqui, ó. Eu vou executar com o Firefox. Olha lá. No Firefox, aquele mesmo alert, ele é apresentado num painel centralizado na página. Vamos ver se eu consigo aqui colocar um outro navegador. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Eu nem sei se eu tenho esse, mas eu vou tentar. Vamos ver se tem o Internet Explorer aqui, que eu quase não uso, quase ninguém usa. Aqui, ó, ele abriu. Ih, eu não quero nada disso. Configurações, tal. Tá, tudo bem. Permitir... Olha aqui como é que
o Internet Explorer que quase ninguém usa, vai apresentar. O Internet Explorer é legal, ele apresenta como uma caixa de diálogo. Cada navegador tem a sua forma de interpretação própria do código JavaScript. Tá? Bom, muita teoria, muita falação, começa a ficar chato, então nós vamos mudar aqui um pouquinho e começar a fazer algumas coisas mais interessantes. Eu estou aqui no navegador, então, só que eu vou fechar esse, eu vou fazer com o Firefox, com o Chrome. Quando eu estou aqui no meu navegador, existe... já acabei de carregar a página, ele já apresentou alerta. Se nós pressionarmos a tecla F12, vai ser aberto o inspetor. Ou simplesmente clique direito em inspecionar. Então fica de olho aí, deixa eu ver que tem alguma coisa piscando, se é pergunta. Fui eu. Ah, tá, tudo bem por enquanto, tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Eu estou aqui numa... Isso pode ser em qualquer página, viu? Eu estou fazendo aqui no Index, na nossa, porque ela é bem simplesinha. Deixa eu dar um exemplo disso daqui, ó. Facebook.com. Tá, já caiu aqui na minha página, tudo. Eu vou mandar inspecionar. A gente consegue visualizar todos os códigos, praticamente, né? Todos os códigos utilizados para a construção do Facebook. Então, aqui, é que ele está, de alguma maneira, ele está demorando, mas aqui eu vou ver o HTML que foi produzido, o CSS que foi produzido. Então, a gente consegue inspecionar todas as nossas páginas por meio do inspecionar ou simplesmente da tecla F12. E o que é legal dessa história aqui? Olha o HTML da nossa página, ó. Então, quando você fizer uma página e colocar que nem o William estava fazendo, todos nós estávamos fazendo, olha lá, qualquer usuário pode ver a nossa página, pode ver o HTML que a gente construiu. Mas para nós agora, o CSS envolvido, as margens, as bordas, o padding, tudo que a gente colocou. Mas o que é interessante para a gente aqui é o console. Na guia console, nós vamos ter acesso de uma certa forma, ao JavaScript que está sendo executado aqui. Tá? De tal forma que eu posso até simular. Ó, alert, vem executando um alert pelo console. Console, pá. Ponto e vírgula. Na hora que eu der um Enter, olha o que aconteceu. Executando um alert pelo console. Então eu posso, inclusive, deixa eu ver, aumentar o zoom aqui um pouquinho, eu posso, inclusive, testar códigos JavaScript aqui antes de colocar na minha página. Aciono o inspetor, vou na guia console e eu posso. Não é o objetivo da aula de hoje, mas, por exemplo, X recebe 10. Por que não é o objetivo da aula de hoje? Programação, utilizando variáveis, estrutura de decisão, isso vai ficar para depois. Y recebe 20. Z recebe, ele já até está sugerindo para mim ali, ó, X mais Y. X mais Y. E aí eu quero, olha lá, já deu o resultado, 30. Então a gente consegue fazer programação. Ah, eu quero ver o resultado de outra forma. Console.log de Z. Ponto e vírgula, e ele apresenta aqui os 30. Então a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do nosso código JavaScript aqui no console e podemos até fazer testes, apresentar, fazer modificações da nossa página. É que nós vamos dar um salto daqui a pouco e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos supor que eu cometesse um erro, que ao invés de escrever alert com letra minúscula, eu coloque alert com letra maiúscula. Então daí vem mais uma informação. JavaScript, assim como Java, assim como C, é case sensitive. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu vou explicar. Se vocês souberem, ótimo. Se vocês, explico novamente. Se vocês não souberem, a gente vai reforçando.
Quando nós fazemos o código da nossa programação, o ambiente de desenvolvimento, ele pode ser case sensitive, ou ele pode ser case insensitive. Insensitive. Qual é a diferença entre eles? Eu estou escrevendo aqui, mas eu não vou deixar isso no Buddy, não. Eu só estou usando aqui como lousa para poder falar para vocês. No case sensitive, cada caractere, e quando a gente fala de caractere, são letras, números, símbolos, mas especialmente as letras, elas são únicas. Então, eu quero dizer que a letra A, ela não é igual. Isso daqui pode ser o símbolo do diferente. Assim como isso daqui também pode ser o símbolo do diferente. Né? O ponto de exclamação é o not. Então, A é diferente de A. Portanto, se eu tiver uma variável no ambiente case sensitive, vocês estão tendo Java, se eu não me engano, né? Nas aulas de TPA. Se eu digo assim, ó, int x, e se eu disser int x, eu criei duas variáveis. Uma que se chama x e outra que se chama x. Mas não é a mesma coisa? Não. Porque eu estou num ambiente case sensitive e as letras maiúsculas e minúsculas, elas são diferentes. Portanto, uma variável do tipo inteira chamada x minúsculo é completamente diferente de uma variável do tipo inteiro x maiúsculo. Então, essas são as características de um ambiente case sensitive. E num ambiente case insensitive, A é igual a A. Portanto, se eu tiver uma variável chamada int A, e depois eu crio uma variável int A, vai dar um erro, porque eu estou declarando a mesma variável duas, e se bobear mais vezes. Então, esse é um ambiente case insensitive, onde letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. O ambiente entende isso como sendo a mesma coisa. Isso é muito importante, né? E a tendência das linguagens de programação é trabalharem em ambientes case sensitive. Então, Java, PHP, JavaScript. Se eu não estou enganado, eu não tenho muita familiaridade, mas Python, são ambientes case sensitive. Dessa forma, com tudo isso que eu falei para vocês, existe então um comando que se chama alert. O que o alert faz? Apresenta em um painel, em uma caixa de diálogo, a mensagem que o usuário, que o programador, melhor dizendo, colocou aqui. Bom, mas como é que esse alert tem que ser? Tem que ser com letra minúscula. E se eu colocar o alert com letra maiúscula? Não vai funcionar. Então veja só, salvei, carreguei a página e olha que nada aconteceu, mas é o que eu estou com um inspetor aberto. E aqui, ó, um erro alert não é definido, não é reconhecido. E onde que isso está acontecendo? No html.index, na linha 14. O nome do meu arquivo é html.index, ó, index.html, na linha 14, exatamente aqui, ó. Então, às vezes, nós estamos assim, ó, deixa eu fechar o inspetor. Aí eu vou lá, pum, carreguei. Oh, mas o meu alert não está funcionando, o que eu estou querendo fazer não está funcionando. Será que é um erro de sintaxe? O que é um erro de sintaxe? É um erro de grafia. Isso é um erro de sintaxe. Se for um erro de sintaxe, você vai no inspetor e ele vai, na guia console, ele vai acusar se houver algum erro de sintaxe no nosso JavaScript. Então aí você, poxa, mas eu coloquei o meu comando alert, olá mundo. Ah lá, deu certo. Por que não está dando certo aqui no meu código? Fica atento, que um dos erros pode ser uma bobeira como essa do A minúsculo. Isso a gente acaba fazendo o tempo todo. Tá? Muito bem. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui. Ninguém perguntou nada, né? Quer dizer que a coisa está indo bem. Aí o que eu vou fazer? Oi? Tá indo bem, sim. Legal. Então o que nós vamos fazer aqui então? Eu vou deixar, para a gente dar o start, eu vou deixar
essa tela aqui parada. E eu quero que vocês... Então, deixa eu só explicar como é que eu organizei aqui os meus arquivos, para que vocês organizem o de vocês também. Eu tenho uma pasta, como eu sempre faço. Olha lá, é o primeiro desenvolvimento de sistemas da noite, PW1. Aí eu criei JavaScript. Olha, PW1, aula 1 do dia 25/6. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu criei uma pasta e criei um arquivo index dentro dela. Então, façam essa organização de pastas e aí vocês vão criar o exemplo 1, porque nós vamos fazer mais alguns exemplos na aula de hoje. E aí eu vou deixar esse código. Eu quero que vocês implementem esse código só para começar a mexer. Vão lá no navegador, aciona, deixa eu só tirar aqui, né? Deixa eu atualizar minha página lá, Hello World, aciona o inspetor, vai na guia console e faz acontecer algum tipo de erro. Por exemplo, eu colocar mais um T aqui, ó. Na hora que eu atualizar, ele vai dar um erro. Ó, na linha 14, alert com 2 T's não existe. Então, eu quero que vocês tenham esse primeiro contato antes de eu partir para novos conteúdos. Tá bom? São 7h50. Eu vou, como isso é tranquilo, são 10 minutinhos apenas para que vocês possam ter esse primeiro contato com o JavaScript. Eu encerro a gravação da aula dessa primeira parte agora e a gente volta em seguida com o próximo exemplo.